Olá, eu sou Ângelo Sastre, estamos começando agora nosso encontro a respeito de ferramentas de controle de marketing digital. A proposta desse curso, ou desse módulo, dessa aula, é que a gente conheça um pouco mais de como que funciona esse meio digital, como que funciona a estrutura, o pensamento, os conceitos e como que podemos tirar proveito dessas novas tecnologias, desses novos recursos dentro desse universo, de forma que isso vai ser mais eficaz, mais eficiente, mais produtivo em relação ao nosso trabalho de marketing ou no processo de desenvolvimento de projetos de marketing. Para isso, é importante a gente conhecer um pouquinho o que seria esse ambiente digital ou como surgiu esse ambiente digital. Talvez para as novas gerações isso não seja novidade nenhuma, porque as gerações que nasceram aí nos últimos 15, 20 anos já convivem com a internet, com essas novas tecnologias. Para eles isso é algo muito natural. No entanto, para as gerações que vêm acompanhando esse processo ou que se envolveram nesse período de transformação, nesse período de ruptura com as tecnologias analógicas, vamos chamar assim, a internet é algo inovador, é algo novo, é algo que eu estava fazendo com que a gente reaprenda a trabalhar em torno disso. Então, antes de a gente começar a pensar quais são as ferramentas ideais, como que eu posso tirar proveito disso, como que eu devo trabalhar com isso, o que é importante? Vamos recapitular um pouquinho como que foi essa transformação ou como que aconteceu esse período para chegar aos dias de hoje com toda essa facilidade, com essas tecnologias, com toda essa estrutura que temos a nosso favor e como que podemos utilizar ela. Talvez para alguns isso vai ser uma revisão desse histórico de qual foi vivenciado e para aqueles outros isso pode de repente servir como uma forma de compreender qual que é a origem, onde como que as pessoas vivenciavam, pensavam no passado, o que motivava a estrutura até chegar aos dias de hoje. Então, nesse breve histórico da internet, o que é importante a gente estar pensando? Primeira coisa, segundo um pesquisador, um teórico canadense chamado Marshall McLuhan, a comunicação ou processo de comunicação é algo que vai estar sempre muito vinculado a questões culturais e a questões sociais. Para você ter a ideia, o estudo de McLuhan, que foi promovido, foi realizado na década de 60, década de 70, de forma mais efetiva, ele já usava o conteúdo, o contexto, o conceito do que nós chamamos de aldeia global ou de globalização, ou seja, onde criaríamos uma rede de comunicação global que estaria ultrapassando fronteiras. Para chegar a esse conceito, o que o McLuhan fala? Que todo produto que envolve comunicação, no caso atual, essas novas tecnologias como a internet, ele acaba por transpirar, ou seja, por representar a essência da nossa sociedade, ou seja, elas reproduzem aquilo como nós nos organizamos ou nas demandas que nós exigimos de algum momento. Por isso que ele fala que esses recursos tecnológicos nada mais são do que uma extensão do próprio homem. Ou seja, eu começo a usar isso como tributos, muitas vezes fixos, para potencializar uma característica que eu tenho e aquilo passa a se transformar em algo natural na minha essência. Por exemplo, vamos pensar que antigamente as pessoas se comunicavam por meio de carta. Então, eu queria falar com outra pessoa, eu escrevia uma carta e encaminhava. Depois de alguns dias, essa pessoa recebia essa carta. Naquele contexto, na minha concepção, isso seria algo extremamente possível e dentro de uma regularidade que eu achava confortável. Então, recebendo isso daqui 3 dias, estava perfeito, era muito rápido. Quando me surge o e-mail, isso deixou de ser eficiente, porque o e-mail é instantâneo, eu posso mandar imediatamente para outra pessoa, ela recebe depois de alguns segundos esse e-mail, caso ela abra essa caixa de correio, ela já tem aquela informação. Então é impraticável pensar que eu demoro 3 dias para ter uma informação, se eu posso ter ela rapidamente. A gente pensar hoje com o WhatsApp, por exemplo, que é mais instantâneo ainda, o e-mail também ficou ultrapassado. Porque no e-mail a pessoa tem que esperar ela abrir a caixa, o WhatsApp ela ouve na hora, praticamente, o que eu mandei naquela mensagem. Então a comunicação se passa a ser muito mais rápido e um WhatsApp, por exemplo, é muito mais eficiente do que um e-mail. Então, ou seja, eu começo a criar uma consciência e uma experiência
baseada nas possibilidades que essa tecnologia me muda, ou que essa tecnologia me passa, que ela me transporta, que ela me conduz a uma nova realidade e, consequentemente, a novos hábitos, a novas referências. Então, só recapitulando, se eu achava que uma carta que demorava 3 dias para chegar ao destinatário era muito rápido, hoje, para mim, um e-mail que demora alguns minutos já é absurdo. Minha referência mudou por quê? Porque hoje eu tenho um WhatsApp que é praticamente instantâneo. É quase que ao mesmo tempo que eu mando, você já recebe e essa comunicação, esse fluxo de informações de uma forma muito mais rápida. A partir disso, então, o McLuhan fala, quanto mais complexo seja essa cadeia de comunicações, menos fronteira eu vou ter. Inclusive, até tem uma curiosidade, que onde falam que o McLuhan foi quem inspirou o John Lennon naquela música Imagine, né, num trecho em que ele fala, imagine um mundo sem fronteiras. Né? É onde o McLuhan, nessa imagem que a gente está usando aqui, foi no encontro numa televisão canadense, onde todos conversaram, uma entrevista, e que as ideias do McLuhan contagiaram o Lennon, que após isso compôs, né, Imagine, porque ele falava que a comunicação é um mundo sem fronteiras, onde eu alcanço pessoas de uma forma muito rápida, eu consigo transpor cenários, informações, realidades de uma forma muito eficiente. Com a internet, com as ferramentas digitais, isso se concretiza de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais concreta. Ou seja, eu posso estar aqui no Brasil e me comunicar em poucos segundos com uma pessoa que está na China ou que está na Índia. Eu posso visitar um museu de uma forma virtual e ver um cenário sem estar presente, onde eu consigo verificar em tempo real o que está acontecendo. Então, ou seja, o meu acesso, de fato, acabou com fronteiras. Assim como o comércio, eu posso estar aqui e comprar produto na China, ou comprar nos Estados Unidos, ou vender para a China, ou vender para os Estados Unidos, sem eles nunca terem me visto pessoalmente, nunca ter estado presencialmente aqui. Então, essa quebra de fronteiras, ou essa globalização, essa aldeia global de que McLuhan falava, é o princípio básico da internet. Então, voltando agora praticamente para o contexto, para a ferramenta internet, e sempre é importante frisar que a internet ela é uma ferramenta, ela não é um fim, ela é um meio, ou seja, por meio desse recurso, utilizando essa tecnologia, eu crio outras ferramentas ou crio outras possibilidades. A internet em si não é uma ferramenta, ela é um condutor que me permite desenvolver ferramentas de acordo com a minha necessidade ou com a minha evolução. A internet surge em 1969 com um projeto militar chamado ARPA, que de inglês seria Agência de Pesquisa e Projetos Avançados. Ou seja, o exército norte-americano começa a criar uma tecnologia onde eu pudesse ter mais segurança na transmissão de dados e de uma forma mais rápida, onde o inimigo não conseguisse pegar. Que, por exemplo, teria os telégrafos, mas eles são um tanto quanto sutis, porque quebrou a linha, a comunicação não passa, ou tinha os telefones que poderiam ser grampeados, poderiam ser interceptados, os sinais de ondas de rádio poderiam ser interceptadas, então precisava de algo mais seguro. É onde surge a ARPANET, ou seja, uma rede de computadores, onde eu consigo criar um código do qual só quem tem conhecimento a esse código pode ter acesso a ele, ou seja, eu dificultaria, né, que outras pessoas externas a esse grupo tenham condições de descodificar ou de compreender aquilo. Então, o embrião da internet que nós conhecemos hoje vem da ARPANET, que é essa proposta de criar uma rede, né, para a ARPA, ou seja, criar uma forma de comunicação mais segura e, né, que poucas pessoas ou só autorizados teriam acesso a ela. Entre 69 e 88, ou seja, quase 20 anos depois, foram 19 anos aí, é que surge então o que a gente vai chamar do protótipo da internet, ou o BBS, que é o Sistema de Boletim Eletrônico. É onde pela primeira vez os computadores mundiais, ou alguns computadores mundiais, conseguem se interligar por meio de uma rede eletrônica. É bem importante frisar isso, que esse vácuo, né, esse intervalo de quase 20 anos entre a ideia e a concretização do primeiro embrião, que seria o BBS, foram feitos vários testes, várias formas de tecnologia, vários estudos, vários erros e acertos para se chegar a um modelo ou uma estrutura
tecnológica compatível com o que era desejado. A partir daí, a coisa passa a evoluir um pouco mais rápido, já que em 89 é desenvolvido, né, o que a gente vai estar chamando do www, né, ou do World Wide Web, ou simplesmente web, como nós vamos dizer, que é o que seria essa teia, né, mundial, ou uma teia de abrangência mundial de comunicações por meio de links, né, que era um programa chamado Inquiry, onde as pessoas, por essa codificação, que é muito comum nos sites de outros, www, o domínio, né, o endereço de domínio para acessar um site. Então essa codificação passa a ser criada ou passa a ser padronizada um ano após a BBS. E é uma estrutura que até hoje é utilizada para se acessar a internet. 3 anos depois, a internet chega até o Brasil. Essa BBS ou a web, ela se difunde primeiramente em alguns países da Europa, nos Estados Unidos principalmente, que é o berço, né, da ARPANET, e mais 2 anos depois passa a chegar no Brasil de que forma? Junto às universidades brasileiras. Ou seja, ainda era algo experimental, ainda era algo assim que nós tínhamos uma proporção muito pequena do acesso, né, ou mesmo conteúdos que pudessem ser acessados. Então, ela circulava em pequenos nichos, principalmente no nicho acadêmico. Ela passa a ter um caráter mais comercial a partir de 93, quando é criado o Mosaic, que foi a primeira interface gráfica de internet. O que são as interfaces? Os computadores até então eram uma tela preta com letras amarelas, não tinha imagem, não tinha cor, era aquela coisa monocromática. A partir do Mosaic, eu passo a ter essa estrutura mais parecida com o que é hoje, onde tem imagens, tem cores coloridas, tem fontes diferentes, essa visão mais agradável, tá? Isso então é um ambiente gráfico que é criado para dar um conforto maior no acesso à internet. Em 94 surge o primeiro site de buscas, que é o Yahoo. O Yahoo, para aqueles que não tiveram acesso ou não conhecem, ele era vamos chamar assim, o vovô do Google. Então é o primeiro buscador que se tinha, a primeira ferramenta de busca que se tinha de dados na internet. Então é algo semelhante, um sistema semelhante ao Google, que na época era o único que existia, não existia o Google obviamente nessa época, onde procurava por palavras-chave e ele buscava dentro da rede, né, resultados que coincidissem com a palavra-chave que eu estava buscando. Em 95 surge o primeiro jornal online, que é um jornal americano, que é o Wall Street Journal, que ele lança uma versão digital, né, que chama-se Personal Journal, aonde ele começa a disponibilizar digitalmente os conteúdos, ou parte desses conteúdos, ou alguns conteúdos que eram disponibilizados nas edições impressas, ou seja, começa a se criar essa cultura de troca de conteúdos ou de difusão de conteúdos por meio da rede mundial. No Brasil, isso vai acontecer em 95, quando o Jornal do Brasil lança a sua primeira versão eletrônica, que é o JB Online, aonde passa a ser o primeiro jornal também produzindo conteúdos especificamente por meio da rede. Ou seja, eu começo a entender a web ou a internet como um potencial produtor, gerador e difusor de conteúdos de uma maneira mais rápida, mais eficiente, ou vamos chamar assim, como um outro canal, uma outra mídia para acessar um público de uma forma geral. A partir de 96, o Grupo Folha lança o UOL, né, que a gente pode chamar aí de um portal, onde ele vai reunir vários sites, né, vários serviços dentro de um único endereço, onde eu consigo ter como se fosse um shopping center de produção de conteúdo, que eu vou ter informações, eu vou ter serviços, eu posso ter ali pontes de pesquisa, eu posso ter broadcasts, enfim, tem uma série de universos dentro de um único local. Então eu vou ter vários serviços, né, vários conteúdos produzidos em um único local. Isso acaba tendo. Nesse momento, o Brasil contava com 100 mil usuários na internet. Se a gente pensar em 100 mil pessoas, é um estádio de futebol, é um Maracanã, por exemplo, tá? Então imagina que todas as pessoas que usavam a internet em 96 caberiam dentro de um Maracanã. Isso é o que a gente tinha em 96, nosso público de acesso à internet. Em 98, começa a surgir os primeiros efeitos ou a primeira percepção do real alcance
que a internet pode ter na nossa vida ou que passou a ter na nossa vida. É quando nos Estados Unidos surge o escândalo Bill Clinton, Mônica Lewinsky. Bill Clinton é um ex-presidente norte-americano e na época ele teve uma acusação de ter cometido um assédio junto a uma estagiária, que era a Mônica Lewinsky. Essa polêmica toda, óbvio que chamou a atenção do público de uma forma geral, em escala mundial, e as pessoas buscavam muitas informações e de que forma que isso era algo rápido de se buscar, alguém estava fora, eles conseguiam achar por meio da internet, de conteúdos disponibilizados na internet. Em 88, 100 milhões de pessoas, em um único mês, visitaram conteúdos relacionados ao escândalo Mônica Lewinsky e Bill Clinton. Nesse mesmo ano, no Brasil, a Receita Federal implantou pela primeira vez a possibilidade de eu estar fazendo declaração do imposto de renda por meio da internet. Naquele ano, o site da Receita, que hoje é totalmente online, do imposto de renda, mas naquele primeiro momento, em 98, estamos falando aí de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ela conseguiu um marco de ter 700 mil entregas de documentos ou de declarações por meio da internet, ou seja, 26% do público que deveria declarar imposto de renda utilizaram uma ferramenta eletrônica para entregar pela primeira vez. Hoje isso é 100%. Mas imagina 20 anos atrás, o marco histórico que não foi ter quase 1 milhão de pessoas, 700 mil pessoas entregando um documento pela primeira vez de uma forma digital, em uma cultura onde tudo era feito no papel, que eu tinha que comprovar, tinha que ter a materialização daquilo. Falando um salto para os dias de hoje, ou 20 anos depois, esses marcos, hoje, aquele público que nós tínhamos da internet no Brasil, que cabia dentro de um estádio do Maracanã, se multiplicou e hoje totaliza 139 milhões de pessoas ou de usuários. Tá? Para a gente ter uma ideia do que significa isso, o Brasil inteiro nós temos 210 milhões de pessoas, que é uma população com base na estimativa do IBGE de 2019. Ou seja, mais da metade dessa população brasileira hoje tem acesso à internet. Se nós considerarmos essa população excluindo as crianças bebês, né, que ainda não têm autonomia para isso, ou menos parte delas, né, na primeira infância, não é um acesso, um usuário frequente, ou um hard, né, como a gente costuma dizer, nós temos uma proporção da população ativa em algum estágio que pode chegar a 70% da população de internautas ou de usuários frequentes da internet no Brasil. O Brasil hoje é o terceiro país que mais fica conectado à internet, ou que mais tempo utiliza a internet, tá? Isso com base nos dados de 2018. Ou seja, em números absolutos de pessoas, o Brasil é o terceiro país com mais tempo de uso na internet ou que pesquisa. Então, ou seja, o brasileiro tem uma cultura, tem um hábito, desenvolveu essa situação de estar muito presente na internet, de ficar muito dependente da internet, da principal referência de serviços, de informação, de lazer, ser a internet. Em média, cada usuário brasileiro gasta algo em torno de 9 horas e 14 minutos por dia de uso da internet. Aqui eu estou falando naqueles momentos que eu fico no WhatsApp, que eu vou olhar no Google, que eu vou olhar minha mídia social, como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram, que eu vou olhar um e-mail, que eu vou pesquisar alguma coisa, que eu vou comprar alguma coisa, que eu vou buscar uma informação, que eu vou tirar uma foto, mandar para alguém, que eu vou baixar uma música, que eu vou baixar um filme, que eu vou assistir um vídeo, enfim. Todo esse nosso trabalho ou recursos disponíveis na internet, por dia eu gasto em torno de 9 horas e 14 minutos só acessando a internet. Ou seja, é muito tempo. Para acessar esse usuário, eu tenho um período útil de prazos ou de possibilidades muito grande. Então aqui eu tenho dois fatores. Primeiro, eu tenho um público muito grande de acesso à internet, com um potencial de muito grande por meio da conexão e principalmente um período de permanência muito grande. Por isso que é importante usar ferramentas que me auxiliem a entender como que é esse uso ou como se faz essa cultura, como que se trabalha dessa forma. Desses 130 milhões de usuários da internet, ou desse universo da internet, 130 milhões
utilizam ou são ativos em alguma rede social. Ou seja, tem uma conta no Facebook, tem uma conta no Instagram, no Twitter, tem uma conta no Flickr, enfim, em alguma plataforma de relacionamento, né, ou de comunidade virtual. Desses, 84% acham importante ter privacidade dos dados online. Aí a gente vai ver mais futuramente, mas na questão também da regulamentação ou do marco da internet, quais são os cuidados que eu tenho que ter, porque a gente tem uma falsa sensação que a internet seria uma terra de ninguém, onde tudo eu posso, tudo eu faço, e não é assim. Como eu falei novamente, a internet é só um meio, é só um canal da onde eu vou desenvolver ferramentas e recursos para me facilitar ou para dar mais eficiência numa situação real. Do ponto de vista do marketing digital, onde eu estou pensando em criar um conceito, em criar uma imagem, em construir relacionamentos, em construir redes, essa informação é prioritária. Ou seja, um dos valores desse público é a privacidade. Então, o que eu puder transmitir de informações em termos de respeito a essa privacidade ou de garantias de que ele vai ter essa privacidade respeitada, preservada, com certeza isso vai ser um diferencial para que eu consiga agregar esse usuário ou ter a presença desse usuário nos meus canais de uma forma mais eficiente. E muitos deles, ou 40% deles, usam algum dispositivo de adblocking, ou seja, eles bloqueiam peças publicitárias. E aí entra o nosso desafio. Mas estou falando de marketing digital, que está prevendo que eu vou ter que me comunicar com esse cliente, que eu vou ter que estimular esse público, mas se eu bloqueio a publicidade, para que me serve isso? Como que eu vou saber? Como que eu vou alcançar? Né? Como que eu vou atingir essas pessoas? Aí que entra o meu monitoramento ou as ferramentas, porque eu vou criar outras estratégias mais relevantes, onde principalmente eu consiga criar uma situação eficaz, ou seja, de atingir a esse público que eu estou desejando alcançar. Eu vou ter uma estratégia de respeito mútuo, ou seja, onde ele me permita transmitir essa informação para ele. Então vão ser formas, ou vão ser conteúdos, ou vão ser canais onde ele tenha acesso de uma forma espontânea, ele se permita e tenha interesse em navegar, e aí sim eu vou estar acessando ele. E principalmente vou criar canais ou estratégias onde eu consiga ser relevante para esse meu público, para esse meu universo, né, de pessoas em potencial que eu quero estar alcançando. E talvez a relevância seja a palavra-chave nesse sentido, já que ao me tornar relevante, as pessoas passam a me procurar, elas passam a ter interesse em acessar o meu conteúdo, elas passam a me ver como uma referência dentro desse universo digital. Então, por isso que é importante eu pensar em estratégias e não ficar só pulverizando informações ou ficar até mesmo em algum momento tendo uma impressão, né, ou atuando de uma forma que possa parecer inconveniente para quem recebe. Por isso que o monitoramento e o uso de ferramentas adequadas me auxiliam a ter essa proximidade de uma forma mais eficaz. Uma outra informação muito relevante que é importante a gente pensar nesse universo da internet é a questão da mobilidade. Nos últimos anos para cá, cresceu-se muito o uso, né, ou o acesso da internet por meio de smartphones. Além da comunicação rápida, da comunicação eficiente, das facilidades de recursos que a internet possibilita, o dispositivo para acessar a internet também mudou muito nos últimos anos para cá. E o smartphone passou a ser uma ferramenta muito utilizada, porque me permite estar me conectando em qualquer lugar, me permite estar tendo recursos em um único aparelho. Então eu posso tirar foto, eu posso gravar áudio, eu posso fazer vídeos, eu posso consultar informações, eu posso baixar informações, eu posso assistir a conteúdos que me têm interesse, eu posso jogar, né, então isso em qualquer lugar que eu estiver. Então o smartphone passou a ser um dispositivo muito utilizado e também pensar que o meu conteúdo para smartphone necessariamente não é o mesmo conteúdo que eu vou criar na web visando um usuário que usa um computador tradicional ou que usa um tablet, por exemplo. Tá? Então eu tenho que pensar também que essa mudança de comportamento em relação
aos meus dispositivos de acesso também me exigem estratégias diferentes. Então, por exemplo, eu vou pensar em aplicativos, eu vou pensar em conteúdos com formato diferenciado, que ocupe só o espaço útil de uma tela, que não fique tão cansativo, que seja mais intuitivo, que seja mais rápido. Então, são pequenos detalhezinhos que eu vou também percebendo ao monitorar esse meu usuário para criar novas ferramentas. Uma outra coisa que a gente percebe é que as pessoas, ou quem são as pessoas que utilizam a internet hoje, né? Em termos de consumo, de comportamento, de lugar, de situação. Tem uma pesquisa da Nielsen, onde demonstra, por exemplo, que boa parte das pessoas acabam acessando a internet antes de dormir ou enquanto estão esperando alguma coisa, né? Uma consulta médica, estão esperando um ônibus, estão no metrô, enfim, elas vão preenchendo o seu tempo. Essas duas situações, eu tenho uma informação bastante relevante que me demonstra um potencial muito grande, ou seja, as pessoas estão se dedicando exclusivamente a isso. Tá? Então, na hora que eu vou dormir, eu já me desliguei de tudo o resto que eu estou fazendo. Ali é o momento que eu vou me dedicar só àquele conteúdo. Quando eu estou esperando, eu também estou em um espaço ocioso. Então, é onde eu também me permito a me concentrar somente ali. Então, são dois momentos onde eu consigo ter uma influência muito grande, ou onde essa relevância, caso ela exista, vai fazer com que eu tenha uma capacidade maior de penetração, ou uma capacidade maior de envolvimento. Então, entendendo o que elas buscam nesse momento, né, eu consigo ser mais eficiente, já que eu sei que, de bate-pronto, elas estão tendo uma dedicação maior, ou quase que exclusiva, a isso. A internet no Brasil hoje, o que ela me revela? O WhatsApp é o aplicativo ou é a ferramenta mais utilizada no Brasil. 93% das pessoas hoje utilizam o WhatsApp, de alguma forma. Tanto que o telefone celular já perdeu sentido, todo mundo fala pelo WhatsApp, ou manda áudio, ou manda texto, ou mesmo faz ligações, ou chamadas de vídeo, tudo pelo WhatsApp. Então, é uma ferramenta muito útil. Então, isso mostra a instantaneidade que as pessoas estão buscando, ou a eficiência que essa ferramenta tem. E muitos dos internautas usam principalmente aplicativos para tudo. Entre 5 e 10 aplicativos por dia são utilizados em média por esses internautas. Qual que é a diferença entre um aplicativo e outras ferramentas disponibilizadas na internet? O aplicativo, além de ser mais intuitivo, ele é mais direto. Ele já vai resolver aquilo que eu preciso. Então, por exemplo, se eu quero acessar um banco, eu não preciso entrar no site do banco, conectar o Internet Banking com a minha senha, com o meu login, procurar o serviço que eu quero. Vou no aplicativo do banco XYZ, já abro o pacote de serviços que eu preciso, já resolvo minha vida, fecho o aplicativo, acabou. É muito mais rápido. Se eu quero, de repente, fazer um cálculo para uma dieta, não preciso colocar uma planilha do Excel, eu já tenho um aplicativo que eu ponho os principais, e por GPS ele pode monitorar a minha atividade física, ele pode me dizer que horário que eu tenho que comer, que hora que eu tenho que tomar água, o quanto que eu perdi de calorias, o quanto que eu ganhei, né, de energia, enfim, ele me dá todo um histórico muito mais inteligente, muito mais eficiente do que se eu fosse colocar cada informação ali, né, por exemplo, um trajeto, uma caminhada. Olha, hoje eu caminhei do ponto A ao ponto B, isso deu tantos metros em tanto tempo. Não, já me faz isso automaticamente, utilizando o GPS, por exemplo. Se eu quero identificar pessoas, enfim, tem uma série de trabalhos, né, de soluções por aplicativo que eu posso usar, que são muito mais rápidas do que eu ter que procurar no universo da web o que eu faço. Então, além da mobilidade e da privacidade, os usuários também querem estar encontrando mais facilidade no seu dia a dia. Tá? Nós fizemos uma pequena introdução ao que seria a internet, ou o que está sendo a internet nos dias de hoje. Vamos falar mais disso no próximo encontro. E só lembrando vocês que para tirar algumas dúvidas ou complementar o conteúdo que nós estamos falando aqui, vocês podem consultar as apostilas que estão disponíveis na área do aluno, no nosso site, ou mesmo buscar os livros disponíveis na biblioteca. Também pode ser acessada por meio da área do aluno no site, onde você vai encontrar outras informações, onde vai ser possível complementar esses estudos, né, tirar outras dúvidas, e a gente começa então a falar um pouquinho mais sobre o que é a internet no próximo encontro. Até lá!
Música